você vê de principais erros, seja de autônomos, vendedores, empresas, o que você vê de principais erros em relação ao uso do Instagram para autoridade, venda, contato, enfim, né? Dependendo ali, imaginar toda a jornada do cliente. Fala um pouquinho para a gente disso, Flávio. Boa pergunta. A principal erro que eu vejo aqui, e é de cara o mais gritante, é que as pessoas vão para o Instagram, vão para as redes sociais, vão para o digital, achando que estão vendendo no 1 a 1, ou fazendo carro de som, ou fazendo até como aquele antigo catálogo Hermes, né? Coloca foto, preço, preço, foto, foto, preço, e aí quer empurrar a venda a todo custo. Quando, na verdade, a gente trabalha muito hoje o marketing da atração. Então, eu faço um conteúdo, eu atraio aquelas pessoas, e a partir disso aí gera uma dívida de gratidão. E como é que essas pessoas vão pagar esses favores que ela me deve, já que eu posto conteúdo para ajudá-las? Aí elas compram de mim, elas me indicam para terceiros, ou elas vão lá e engajam com o meu conteúdo. Então o papel do vendedor que quer estar hoje conectado, está trabalhando nas redes, é entregar um conteúdo tão bom, que as pessoas agradeçam você por você postar, por você estar gerando esse valor. Só que, mais uma vez, o vendedor ele precisa entender que no digital eu não posso estar falando de vendas o tempo todo. Eu não posso estar querendo empurrar a venda o tempo todo, porque senão eu afugento o cliente. Então essa é de longe a principal dificuldade hoje quem vai para o digital, porque acha que é vender normal, quando na verdade você tem que atrair as pessoas para gerar a venda como dívida de gratidão. Gerar ali uma jornada, né? Quer dizer, de conhecimento, de primeira abordagem, né, de confiança, depois de oferta. Eu acho que talvez seja isso. Com a estrutura ali, olhando ali a estrutura do Instagram, imaginando que começamos ali, né, pela foto, pela bio, quando a gente olha para empresas ou para vendedores, o que você orientaria para o pessoal poder fazer de melhores práticas? Boa. Melhores práticas a gente tem tudo, né? A primeira coisa que eu falo da melhor prática do Instagram, por exemplo, é a consistência. Se você posta com consistência, você aprende mais e você fica mais próximo de acertar. Só que as pessoas, elas acham ainda que postar uma vez ou outra vai conseguir gerar resultados. Pode gerar, desde que você trabalhe alguma estratégia que a gente batiza de slow content, que é o seguinte: eu produzo um conteúdo mais elaborado, posto menos, vou postar, sei lá, 2, 3 vezes por semana, mas eu vou distribuir ela através do tráfego pago. Se eu ficar só no orgânico, postando 2 vezes por semana, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir gerar valor, muito menos a famigerada autoridade que as pessoas falam. Então, se eu quero gerar um resultado no Instagram, primeiro eu preciso arrumar a minha casa. E quando eu falo em arrumar a minha casa, eu coloco uma biografia onde eu tenho uma boa foto de qualidade, e aí uma foto que chama atenção. Se é da minha empresa, coloco a logo lá de uma forma simples, que seja legível. Se é eu como profissional, coloco uma foto também que gera um destaque, e eu trabalho 5 elementos na minha biografia para deixar mais atrativa. Primeiro, quem sou, então, por exemplo, coloco Rafa Falcão. O que eu faço? Sou especialista em marketing para pequenos negócios, tenho autoridade, mais de 10 mil alunos online, tenho algum aviso, então live toda terça-feira, e o CTA, clica aqui no meu link. Quando eu faço isso, eu consigo estruturar muito bem no visual e até para o cliente entender o que eu faço. Então, baseado nisso, eu gero esse valor, esse retrato inicial e começo a organizar o conteúdo. Só que hoje, se eu quero ter resultados, eu tenho que testar múltiplos formatos, porque a gente está na era dos vídeos curtos. E aí que vem a grande sacada. Se eu estou na era dos vídeos curtos, se eu tenho a ascensão do TikTok com a geração Z entrando no mercado de consumo, se eu tenho o Reels ganhando cada vez mais destaque, se eu tenho o YouTube Shorts fazendo vídeos curtos, a gente está consumindo conteúdo de forma diferente. Então não dá para tratar o Instagram como era 2019, por exemplo, que eu postava lá um conteúdo mais denso. Eu estou até batizando que a gente está entrando na era da perspectiva. O que é que conecta mais hoje? Você dá a sua opinião, você dá a sua perspectiva sobre determinado assunto. Antes eu viralizava conteúdo passando a informação pura. Isso, isso e isso. Agora, quando eu passo a informação, eu tenho que dar minha perspectiva sobre o assunto. Aí eu consigo crescer, eu consigo ter mais autoridade. Aí, voltando para esse motor que a gente fala dos vídeos curtos, hoje você tem que ter uma estratégia que tenha os vídeos curtos no meio. Agora, a armadilha.
Quando a gente fala de marketing, a gente fala de objetivo de marketing. E quando eu coloco, por exemplo, um vídeo curto de um Reels da vida, eu estou tendo o objetivo de alcançar mais pessoas. Quando eu faço uma dancinha, quando eu faço uma dublagem, esse conteúdo, se eu ficar só focado nele, eu vou ter alcance. Mas na hora da conversão, da venda, eu tenho que ter um conteúdo mais aprofundado. Então, se você não sabe jogar esse xadrez, você acaba se perdendo, ou tentando forçar só o alcance para viralizar, ou tentando só forçar a venda. Por isso que é importante você jogar um xadrez. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.